Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História do professor Silvânio Barcelos. No módulo de hoje, veremos quais foram as causas que levaram ao fim do Império Austro-Húngaro. Esta aula é dedicada aos meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, da qual eu faço parte. Vamos estudar um pouco? As fronteiras da Áustria e da maior parte dos países europeus se formaram ao longo de centenas de anos. Sempre que podiam, governantes e dinastias procuravam expandir os seus domínios. A família Habsburgo, uma das mais poderosas da Europa, governava uma grande área que tinha o nome de Áustria. Com o tempo, a região da Hungria, que também fazia parte do território dos Habsburgo, começou a reivindicar maior autonomia política. Foi assim que, em 1867, a dinastia de Habsburgo foi forçada a dividir o seu território em duas partes. Surgiu assim, naquele momento histórico, o Império Austro-Húngaro. As duas nações formaram uma monarquia dual, que era governada por somente um rei, e isso se manteve até o ano de 1918, quando houve a sua total desagregação. É isso que veremos mais em detalhes a seguir. O Estado criado pela dinastia dos Habsburgo no sudeste da Europa desintegrou-se no final da Primeira Guerra Mundial. Para compreender como que esse império se desagregou desta forma, precisamos antes entender o contexto histórico. O atentado contra o príncipe herdeiro austríaco Francisco Ferdinando foi a causa imediata para a deflagração da Primeira Guerra Mundial em 1914. Mas esse conflito, como veremos, acabaria levando à desestruturação do Estado austríaco. No começo da Primeira Grande Guerra Mundial, a Áustria-Hungria ainda era um império com uma vasta extensão territorial. Essa grande extensão territorial ia do Lago de Constança até a Transilvânia, e também da Boêmia até a Bósnia. Uma característica interessante deste império é que mais de 52 milhões de pessoas, divididas em diferentes etnias, viviam neste país multiétnico, cuja capital era Viena. Com essa estrutura multiétnica, a Áustria jamais poderia ser uma nação homogênea. Nem estava livre de tensões internas antes da Primeira Guerra Mundial. O tratamento desigual dado às diversas províncias e nacionalidades levou a frequentes conflitos e movimentos de autonomia, em especial nos Balcãs, onde a Áustria havia anexado a Bósnia-Herzegovina em 1908. Mas foi a guerra, sem dúvida alguma, que liberou inteiramente essas forças centrífugas, causando o seu total colapso. Em maio de 1915, por sua vez, a Itália abandonou sua neutralidade, juntando-se aos países da Entente Cordiale, que eram formados pela Inglaterra, pela França e também pela Rússia. Com isso, a Áustria passou a lutar na Frente Sul não apenas contra a Sérvia, mas também contra a Itália. Uma guerra de montanhas extremamente difícil, especialmente na região do Tirol do Sul, hoje para os italianos Alto Adige. Esse conjunto de determinantes históricas levou a profundas convulsões sociais, provocando fomes, doenças e rebeliões. Já em 1916, a situação de abastecimento no Império de Habsburgo se tornou catastrófica. Apesar de todas as medidas implantadas pela Casa dos Habsburgo, como a produção agrária de emergência, o governo não conseguiu impedir
que a subnutrição e as enfermidades aumentassem cada vez mais entre a população civil. Ao lado das rebeliões por motivo econômico, também as tensões por razões políticas e nacionalistas tornaram-se muito frequentes neste período da história. No dia 21 de outubro de 1916, o primeiro-ministro conservador Karl von Stark foi assassinado pelo filho de Viktor Adler, o chefe dos social-democratas da Áustria. No mesmo ano, morreu o imperador Francisco José, que personificava a tradicional monarquia austro-húngara. Francisco José havia reinado durante mais de 60 anos, mantendo o controle sobre as ações governamentais e um determinado nível de paz e governança. Seu sucessor foi o sobrinho Carlos, a respeito de quem o primeiro-ministro de então tinha uma opinião controversa e arrasadora. O imperador Carlos tinha 30 anos de idade, uma aparência de 20 e falava como uma criança de 10 anos, totalmente imaturo, portanto, na visão do primeiro-ministro. Jovem e inexperiente e avesso a reformas, Carlos I não conseguiu impedir a desagregação do Império Austro-Húngaro. Foi então que, a partir de 1918, começaram a surgir greves e rebeliões em todas as partes do país. Também foram registradas deserções em massas, principalmente entre os integrantes das minorias étnicas nacionais. Em outubro de 1918, foi formado em Zagreb, na Croácia, um Conselho Nacional Sul-Eslavo, que logo anunciou a unificação dos territórios sul-eslavos com a Sérvia e Montenegro. Essa região se tornou um verdadeiro barril de pólvora. Na cidade de Viena, constituiu-se uma Assembleia Nacional Provisória para a Áustria Alemã, e em Praga foi proclamado o Estado tchecoslovaco. Aumentava-se desta maneira, e paulatinamente, uma desagregação de territórios, fragmentando em diversas nações que lutavam por sua independência, num período da história marcado por profundas convulsões políticas, econômicas e sociais. Numa tentativa desesperada, em 16 de outubro do mesmo ano, Carlos I ainda tentou impedir a desagregação do seu império através da publicação de um manifesto de reforma, mas já era muito tarde. A autonomia sob a coroa vienense já não era mais uma opção para as províncias, que aos poucos estavam conquistando as suas autonomias. Era chegado o prenúncio do fim do império. Após o fracasso da última ofensiva militar em Piave, na Itália, a monarquia austro-húngara estava à beira do total colapso. Foi desta forma que, em fins de outubro, começaram as negociações sobre um cessar-fogo. Neste acordo de cessar-fogo, as condições impostas pela Entente Cordiale, composta por França, Itália e também a Rússia, eram praticamente as de uma capitulação. Entre estas condições impostas, podemos destacar: retirada do Tirol até o Passo de Brennero, retirada do Planalto Norte-Italiano, da Ístria, incluindo aí Trieste, da Dalmácia e de todas as ilhas do Mar Adriático. Fazia parte também dessas condições impostas pela Entente liberdade de ação para as tropas aliadas em território austríaco, assim como o total desarmamento de 20 divisões das Forças Armadas e a entrega de equipamentos bélicos praticamente da metade de sua artilharia. Foi desta forma que, após um longo período de hesitação e por absoluta falta de alternativa, a delegação austríaca assinou o Tratado de Cessar-Fogo em 3 de novembro de 1918. Com ele ficou selada a desagregação definitiva do tradicional Império do Danúbio. A consequência imediata da desestruturação do Império Austro-Húngaro
foi a consolidação da Áustria, como Estado sucessor da Áustria-Hungria. Bom, chegamos ao fim de mais este módulo de História. Eu espero que tenham gostado. E eu os aguardo em uma outra oportunidade. Até breve!